função do seu valor, o custo de aquisição. Tem materiais que são baratos, muito baratos. O exemplo da água bidestilada é um exemplo, ela é muito barata. Já o antibiótico, que eu vou ter que diluir naquela água destilada, é muito caro. Então eu não posso tratar a água destilada e o antibiótico com o mesmo critério. Um eu vou classificar por importância, o outro eu classifico por valor. Por quê? Porque o custo de aquisição é muito grande. E eu tenho que gerenciar isso por causa do impacto dos estoques sobre o financeiro. Um outro critério é perecibilidade. Você compra na tua casa, por exemplo, leite longa-vida, e deixa lá guardado 6, 7, 8, 10, 12 meses uma caixa de leite longa-vida? Acredito que não. Por quê? Certamente você não deixa esse leite guardado por 12 meses porque ele tem o quê? Prazo de validade. Ou seja, ele é um item perecível. Então esse é um critério também dentro das empresas para a gente classificar os materiais, a sua perecibilidade. Inclusive, uma das técnicas de gerenciamento dos materiais nos estoques é seguir o princípio chamado PEPS, ou FIFO. Em inglês, First In, First Out. Em português, PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. É o critério da perecibilidade. Um item que é perecível tem que sair rapidamente. Só para dar um exemplo. Vocês acham que quem toma mais cedo o iogurte fabricado por uma filial da Danone em São Paulo? O paulistano, ou seja, quem vive em São Paulo, ou o manauara, aquele que mora em Manaus? Quem toma mais cedo o iogurte? Quem disse São Paulo errou redondamente. Por quê? Porque o iogurte que sai da fábrica da Danone, ele no mesmo dia que ele sai, ele é embarcado via aérea para Manaus, e dependendo do horário que ele chegar em Manaus, pode ser que no mesmo dia ele esteja no supermercado e já na noite ou no próximo dia, logo cedinho, ele esteja na gôndola do supermercado. Em São Paulo não vai acontecer isso. Ele vai sair da fábrica só no dia seguinte. Ele vai ficar para ser entregue no dia seguinte. Portanto, ele já chega no supermercado com 1 ou 2 dias depois de fabricado. A perecibilidade do material define critérios de organização, de classificação também. E claro que também um outro critério importante de classificação pode ser pelos fornecedores. As organizações têm diferentes tipos de fornecedores. Eu tenho um fornecedor que pode estar localizado aqui do lado da minha empresa. Ou tenho um fornecedor que pode estar localizado na mesma cidade, em outro bairro. Mas eu posso ter fornecedores localizados, especificamente no caso do Brasil, em qualquer ponto do território nacional. E ainda tenho fornecedores que podem estar localizados em outros países. Então eu tenho critérios de classificação dos materiais, por exemplo, se os materiais são nacionais ou se são importados. Inclusive, grandes empresas têm até no departamento de compras, compradores de produtos nacionais, compradores de produtos importados. Por quê? Porque os produtos nacionais têm um critério de gerenciamento que não pode ser o mesmo dos importados. Todos os burocráticos processos de importação exigem conhecimento, expertise por parte do comprador e, além do que, o gerenciamento disso também terá que ser diferente. Então, vocês já começam a perceber que eu preciso de alguns critérios para classificar o material e isso gera algumas vantagens. Então vamos falar um pouquinho das vantagens da classificação de materiais. Entre as vantagens mais importantes, nós podemos começar o seguinte: uniformização de linguagem. Ou seja, dentro da empresa, todo mundo tem que saber o que é que você está falando quando você usa uma determinada expressão. Eu, aqui na aula, acabei de falar uma palavra que eu acredito que a maioria de vocês não conhecia: polivinilpirrolidona iodo. Palavrão, né? PVPI. Se você chega numa empresa, na indústria farmacêutica, que é uma organização onde o produto é comercializado, é fabricado e é comercializado no dia a dia, todo mundo dentro da empresa tem que saber o que é isso. Então a lógica de eu classificar os materiais é que eu uniformizo a linguagem na área da administração de suprimentos, ou seja, as pessoas falam o mesmo idioma. Uma outra coisa importante
é que quando eu classifico os materiais, eu elimino a possibilidade de duplicidade dos itens em estoque. Imagina você ter em casa 2 livros de administração de materiais do professor Edelvino. Não vai ter muito sentido, né? A lógica qual que é? É que você tenha apenas um item nesse seu estoque. Você não vai ter 2 livros de administração de materiais, você vai ter um. Uma outra coisa importante é que quando eu organizo, classifico, identifico adequadamente os materiais, eu posso realizar intercâmbio entre materiais similares. Por exemplo, se eu tenho um monte de livros de administração de materiais, eu posso dizer que o conteúdo deles é semelhante. Portanto, se eu trocar com outro professor, colega meu, um livro, eu empresto um livro para ele, ele me empresta outro, ou seja, eu realizo um intercâmbio de materiais. Dentro da indústria, dentro da organização, a mesma coisa. Eu posso substituir uma caneta azul por uma caneta preta? Posso. Ambos são caneta. Porém, com finalidades diferentes. Se eu não tiver um processo que exija uma caneta daquela cor específica, eu posso eventualmente substituir, realizar intercâmbio. Uma outra razão é que eu, quando eu identifico corretamente e classifico os materiais, eu consigo fazer com que efetivamente eu tenha uma padronização, ou seja, eu consigo realmente padronizar os materiais, eu torno a padronização efetiva. E com isso eu simplifico procedimentos. Imagina se eu tiver que dizer assim, eu sou da área de produção, lá na indústria farmacêutica, e eu vou fazer um pedido para a área de suprimentos. Aí eu escrevo assim na minha requisição de materiais, numa RM, eu digo assim, eu quero aquele princípio ativo que eu vou utilizar para fabricar o antisséptico para curativos tópicos, à base de iodo. Aí o comprador vai receber esse requerimento e vai fazer cara, ele vai ficar com aquela cara assim, ó. Literalmente ele vai ficar perdido, porque ele vai dizer o que é isso que o camarada quer. Ou seja, ele vai ter que ligar para quem requisitou e vai dizer assim, escuta, o que você quer que eu compre? Aí o cara diz, não, eu quero que você compre aquele princípio ativo para eu fazer o antisséptico para curativos tópicos à base de iodo. O cara diz, tá, mas e qual é esse? Eu não sei qual é esse produto que você está falando. Porque o comprador não tem que saber especificamente o produto, embora a função compras exija conhecimento. Mas agora, se eu na minha requisição escrevi assim, quero 300 quilos de PVPI. Pronto, o comprador sabe que eu estou pedindo para ele polivinil pirrolidona iodo. Uma outra finalidade é que quando eu tenho uma classificação bem feita, eu tenho meus materiais padronizados, eu posso trocar serviços entre as diferentes áreas da organização. Existe cooperação entre as diferentes áreas da organização. Por quê? Porque eu facilito a linguagem, essa troca é muito tranquila. Uma outra coisa fundamental é que eu posso realizar integração. O que é integração? Bom, a integração é quando eu preciso falar uma mesma linguagem e as coisas aconteçam, que os processos dentro das organizações, eles têm que estar interrelacionados, integrados. Quando eu tenho a possibilidade de facilitar processos de integração entre os diferentes elos da cadeia de suprimentos, ou seja, o meu fornecedor tem que falar a mesma linguagem que eu. Então, aquele elo, que é o fornecedor, e eu, empresa que estou aqui, temos que falar a mesma linguagem. Isto reduz o tempo de resposta entre esses diferentes elos. Porque eu não perco tempo para explicar o que eu estou querendo. O meu fornecedor sabe que o material que eu tenho está padronizado. É aquele material com aquelas características, com aquela identificação que ele recebeu. Uma outra coisa importante na identificação e na classificação dos materiais é que ela permite que eu considere ao mesmo tempo, simultaneamente, as necessidades totais de aquisição e ou de utilização dos materiais. Ou seja, eu preciso entender essas necessidades da produção, o que é que a produção precisa, o que é que a inspeção de materiais necessita, o controle de qualidade, como que ele tem que ser feito, o controle de inventários, o controle
contábil, enfim, todas essas áreas da organização, elas têm que falar essa mesma linguagem. Exatamente por isso eu preciso ter uma padronização que significa o material identificado e classificado corretamente. Vamos enxergar um exemplo que permite que a gente perceba o funcionamento disso tudo, e talvez o exemplo melhor, mais acabado disso, seja exatamente o exemplo de uma biblioteca. Quando a gente vê os livros numa biblioteca, todos colocados numa estante, eles têm uma lógica, eles têm uma sequência muito rigorosa, uma ordem de materiais, que é uma classificação que vocês vão encontrar lá na ficha catalográfica. Cada livro tem um número. E aquele número que está lá é exatamente o número da classificação dos materiais a partir da classificação Dewey. Dewey foi um estudioso que criou esse sistema de classificação dos livros. Ele criou códigos para áreas do conhecimento humano e dentro de cada área do conhecimento, sub-áreas, enfim, ele criou um sistema de identificação e classificação. Você já pensou como seria complicado se cada pessoa que pegasse um livro numa biblioteca devolvesse o livro em uma prateleira aleatória, sem qualquer ordem estabelecida? Bibliotecas são ótimos exemplos de classificação e controle de itens de estoque. Através de identificadores numéricos e códigos de barras presentes em cada livro, com uma pesquisa simples em qualquer terminal da biblioteca ou até mesmo via internet, pode-se saber se o livro está disponível, em que prateleira está localizado, dentro de qual seção ou onde deve ser guardado. Essa quantidade de informação facilita muito o controle de uma quantidade enorme de material e que tem de ser monitorado de perto, item a item. Uma das principais razões que se faz identificação e classificação dos materiais é para quê? Para controlar esses materiais. Então vamos falar um pouquinho do controle de materiais. O controle de materiais tem alguns objetivos bem claros, e são objetivos extremamente simples. O objetivo de reduzir os gastos, os investimentos necessários em